Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ministrar nesta noite uma palavra para abençoar a tua vida. Uma palavra que tem como título: Vencendo as 3 pragas que paralisam a semente. Vou repetir novamente para você gravar bem. Vencendo as 3 pragas que paralisam a semente. Amém? As 2 primeiras, elas são, não vou dizer que elas são mais simples, mas elas são mais fáceis de lidar com elas. A gente tem mais facilidade de lidar com as 2 primeiras pragas, de eliminar ela da semente. A terceira é que é mais significativa. A terceira praga é uma praga mesmo, ela é uma praga na nossa semente, ela paralisa a nossa semente. E não existe maior decepção na vida de uma pessoa do que ela semear e ela não ver a semente germinando. Você sabe que tudo que você planta no altar de Deus é uma semente, inclusive financeiramente. A tua oferta é uma semente, a tua oferta de primícia é uma semente, o teu dízimo é uma semente, o teu projeto de vida é uma semente. E não existe coisa mais decepcionante na vida de um ser humano quando ele semeia. Quando ele não semeia, ele não tem o que reclamar. Quando ele não semeia nada, no altar de Deus, ele não dá nenhuma contribuição para a obra de Deus, ele não tem nada que reclamar. Mas a pessoa que semeia, não existe coisa mais decepcionante na vida de alguém que semeia do que você semear e você não ver a tua semente germinando. Você fez a tua parte, você semeou, você plantou a semente. Você também aprendeu na igreja que você precisa regar a semente. Você regou a semente durante um tempo. Você escolheu a terra boa, você preparou a terra, você plantou a semente, você regou a semente. Você também aprendeu que é importante esperar o tempo da colheita, porque a colheita prematura, ou você colhe o fruto verde, ou o fruto é temporão, e daí ele não tem sabor. Então você aprendeu a esperar a hora certa. Então você semeou, você regou a semente, e você esperou o tempo certo, mas a semente não germinou. E aí você fica se questionando, o que aconteceu? Por que Deus não ouviu? A primeira manifestação nossa, a primeira reação nossa, é questionar a Deus e colocar em dúvida o princípio do plantio, a lei do plantio. A gente começa a colocar em dúvida, a gente começa a dizer, mas para aí, será que esse princípio, essa lei é verdadeira? Eu plantei, eu ouvi o pastor pregar, eu ouvi o pastor ensinar que é importante semear no altar, é importante contribuir na obra de Deus, e eu fiz a minha parte, e a minha semente não germinou. A semente de outras pessoas germinaram, já está colhendo, já deu testemunho, já está contando bênçãos, mas a minha semente não germinou. Sabe por que às vezes a semente não germina? Porque essa semente ela não apodreceu, a semente está ali, ela existe. Só que ela não germinou, porque ela está paralisada por uma praga. É uma praga que paralisa a semente, não deixa a semente germinar. As 2 primeiras pragas têm esse poder também de paralisar a semente, mas é a terceira praga que é a mais terrível de todas. É a mais terrível. Então vamos entender quais são as pragas que paralisam uma semente. Abra comigo a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Vamos falar da primeira praga que paralisa qualquer tipo de semente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Deixa o fundo musical um pouquinho mais alto, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Já encontraram, gente? Foram rápidos na Bíblia aí? Amém? Então vamos lá, diz assim, ó: cada um contribua segundo o propósito do coração. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês, para você que ainda tem dúvida que a Bíblia fala em contribuição, esse texto que eu acabei de ler está na Bíblia, e ele diz que cada um contribua, quer dizer que a contribuição é uma semente, é um plantio. E ele diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Então a contribuição, a contribuição ela deve ser feita de forma espontânea e não por obrigatoriedade.
Você não pode ser constrangido, você não pode ser manipulado, você não pode ser obrigado a contribuir. A contribuição tem que partir do teu coração, é uma coisa espontânea. O que a igreja pode fazer? A igreja pode estimular, a igreja pode sugerir, a igreja pode influenciar, mas a decisão deve ser sempre pessoal. Você que tem que tomar a decisão. Mas quando você toma essa decisão, você tem que tomar cuidado com uma praga que pode paralisar a tua semente. A Bíblia diz: cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A primeira praga que paralisa uma semente é a contribuição com tristeza. É quando a pessoa contribui, mas contribui com pesar. Pai, vou ter que dar esse valor. Meu Deus, eu vou fazer o projeto de vida, mas é todo esse dinheiro. Meu Deus, o dízimo, 10% é um valor muito alto. A pessoa dá com tristeza, ela dá com pesar. Esta praga toma conta da semente e paralisa a semente. Aí você planta, mas você não colhe. A semente não germina, passa tempo, passa ano, passa meses, você rega a semente, você ora, você profetiza, o pastor te estimula, o pastor te incentiva, você profetizar, você profetiza, em nome de Jesus. Esse ano o meu projeto vai sair do papel, esse ano o sonho vai se tornar realidade, mas a semente não germina, a semente não sai da terra, está ali, paralisada. Por quê? Porque a praga da tristeza tomou conta da semente e não deixa a semente produzir, não deixa a semente germinar. Então você precisa, além de trabalhar o teu coração, para entender a importância de contribuir na igreja, você precisa preparar o teu coração para contribuir com alegria. A contribuição tem que ser com alegria. Nossa, como Deus está me abençoando, eu tenho condição de participar da mesa das primícias, eu tenho condição de dar meu dízimo, eu tenho condição de fazer o projeto de vida. Tem que ser feito com alegria. Quando você pega a tua carteira para separar aquele valor, quando você pega o teu celular para fazer aquele Pix, você faz com alegria, dizendo: eu posso contribuir, eu quero contribuir, eu gosto de contribuir, e Deus se alegra porque eu contribuo com alegria. Amém? Levante a mão direita para o alto e repita assim comigo: praga. Mais forte, gente. Estamos lidando com praga, não estamos lidando com bichinho de estimação. Estamos lidando com uma praga, é uma praga. Praga tem que ser tirada do nosso meio. Então fale com convicção, diga assim: praga da tristeza, você não vai mais paralisar a minha semente, porque a partir de hoje eu vou contribuir com alegria. Aleluia, Pai de Jesus. Aleluia. Muitas pessoas são vítimas desta praga e não percebem. Toda praga, ela é camuflada. A pessoa não percebe, ela vem trazer a semente, ela até acredita que é uma semente. Se você não acredita que a tua oferta é uma semente, eu te dou um conselho: nem oferte, irmão, nem dê para a igreja. Oferta é semente. Você tem gente que até acredita, crê que a oferta é uma semente, mas quando ela vai ofertar, ela oferta com pesar. E ela nem percebe que ela ficou triste, ela nem percebe que ela está abatida por ter ofertado. Ela acha que aquilo é um pesar, que é um sacrifício, que aquilo ali é uma coisa difícil de fazer. Não, a oferta é uma coisa boa, uma coisa alegre, uma coisa positiva, uma coisa que dá prazer, dá satisfação em fazer. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: a praga da tristeza não faz mais parte da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a segunda praga que paralisa uma semente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Abra aí para nós identificarmos a segunda praga que neutraliza a semente. Aleluia. Já encontraram? Foram rapidinhos? Então vamos lá. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Irmãos,
texto já começa falando o quê? Falando de plantio, falando de semeadura. Está dizendo que quem semeia vai colher. Se semeia pouco, vai colher pouco. Se semeia muito, vai colher bastante. Mas existe uma praga que se apodera das pessoas e impede que a semente germine. Que praga é essa? É a avareza. Esse texto ele não se refere à quantia, irmão. Não se refere à quantia. Se refere a condições. Ela não se refere que o teu plantio você vai colher bastante se você der uma fartura, você der muita coisa. Não. O texto está dizendo de pessoas que têm condição de semear mais, mas a praga da avareza não deixa. Ah, pastor, eu até podia dar o dízimo, mas eu fui fazer a conta, meu Deus, eu estou ganhando 3 mil, se eu der o dízimo é 300 reais. Olha tanta coisa que eu posso fazer com 300 reais. A avareza, praga da avareza. Aí o que a pessoa faz? Pega o envelope de dízimo, joga 50 reais dentro e consagra como se fosse dízimo. Mas ela não sabe que está consagrando no altar, junto com a semente, a praga da avareza. A semente nunca germina. Chega no final do ano, a gente ensina o ano todo a fazer o projeto de vida. E diz, olha, um bom projeto de vida, ele tem que ser superior ao valor de um dízimo teu, para ser um projeto de vida de verdade. Mas aí chega no final do ano, a pessoa recebe férias, 13º, recebe tudo que tem para receber. Mas daí ela começa a planejar férias, ela começa a planejar uma viagem, ela faz uma festa, o amigo secreto da esposa, o amigo secreto, o presente da esposa, o amigo secreto na firma, ela começa a calcular, e aí a primeira coisa que ela reduz é o valor do projeto de vida. Por quê? Porque a praga da avareza. Aí ela pega o envelope do projeto de vida e traz o projeto de vida. Mas ela não percebe que junto da semente do projeto de vida está uma praga que bloqueia a semente. Aí no ano seguinte ela poderia ter um ano farto, ela poderia ter um ano abençoado, ela poderia ter um ano de muita colheita, mas ela não conseguiu. Por quê? Aí ela indaga a Deus, diz assim, Senhor, mas eu plantei no altar, o Senhor é testemunho que eu fiz o meu projeto de vida. Ah, Deus nem fala, irmãos, Deus nem responde, porque Deus ele nem quer entrar nesse assunto com você. Porque a pessoa não percebe que ela poderia ter feito um projeto de vida que realmente estava dentro do seu alcance, sem sacrificar nada. Apenas se esforçar um pouquinho mais, apenas ser um pouquinho mais, administrar um pouco mais a sua vida financeira, mas não fez isso. Vou dar alguns exemplos hipotéticos aqui. Às vezes a irmã no final do ano ela vai lá e compra um vestido de 300 reais. Você merece, irmã. E o vestido de 300 reais é barato. Tem vestido aí de 800, de 1.000 reais. Mas ela compra um vestido, não, porque eu vou passar o ano bem bonito com esse vestido. Aí no projeto de vida ela enfia ali 23 reais profetizando o Salmo 23. E ela não percebe que dentro do projeto de vida dela está a praga que bloqueia a semente. Aí o ano seguinte ela diz assim, mas o que está acontecendo de errado com a minha vida? Por que eu não estou prosperando? Por que eu não estou conseguindo adquirir nada? Por que está estragando tudo lá em casa? Por isso que o carro está sempre quebrado? O que está acontecendo comigo? A praga da avareza. A praga da avareza impede que a semente germine. Aí a pessoa tinha tudo para decorar aquele ano, para ser promovido no trabalho, para romper financeiramente, para realizar o sonho. Tinha uma porta prestes a se abrir, mas não abriu. Quer ver um outro exemplo? A pessoa faz um propósito com Deus. Não, pastor, só olha por mim, porque se sair aquele dinheiro que eu tenho para receber, eu vou dar, além do meu dízimo, eu vou dar mais uma oferta. Aí o pastor ora, né? O pastor não ora por todo mundo. Aí o pastor ora, Deus é fiel, ouve a oração do pastor, abençoa, a pessoa recebe o dinheiro. E quando a gente pega o valor, irmãos, o que surge de oportunidades para a gente investir aquele dinheiro são muitas. Aí a pessoa pega aquele dinheiro, compra um móvel que ela queria, faz uma viagem, sai com a família, com a pizzaria, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro.
Aí na hora de vir cumprir o propósito dela, ela diz assim, não, mas até vou dar o dízimo, mas aquela oferta que eu ia dar, não vai dar. Aí ela coloca no envelope e consagra. Mas junto com aquela oferta, com aquele dízimo, está a praga da avareza. E a partir daquele dia, tudo se fecha na vida da pessoa. Tem gente que faz a mesa das primícias, mas faz com avareza. Faz com avareza. Poderia dar um valor mais alto na mesa das primícias, mas não dá. É capaz de gastar na sorveteria 3, 4, 5 vezes mais. Não que você não mereça. Não que a tua família não mereça. Mas é capaz de gastar 3, 4, 5 vezes mais na sorveteria do que colocando na mesa das primícias. Um dia eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa estava esperando, não sei se era a esposa, quem era, na frente do estabelecimento. E era um dia muito quente. E ela estava com o carro ligado e com o ar-condicionado ligado ali. Aí eu conversei com a pessoa, e a pessoa disse para mim assim, eu não vou ficar aqui esperando esse calorzão, é para isso que eu tenho um carro com ar-condicionado. Carro gasta mais. Gasta mais. Mas é para isso que eu comprei carro com ar-condicionado. Só que aí um dia a pessoa trouxe uma oferta na igreja. E aí eu olhei o valor da oferta da pessoa. E eu vi que a semente, era uma semente, mas junto com a semente estava a praga da avareza. A praga da avareza. A pessoa deu uma oferta que até uma criança pode dar. E ainda colocou no envelope. Para dizer que era oferta especial. Irmãos, oferta especial é especial. Oferta especial é especial. Não é oferta especial. É quando eu quero fazer uma oferta especial. Essa praga, ela impede que muita gente prospere, porque a semente, ela não germina, irmãos, nunca vai sair da terra. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos para a terceira praga. A mais terrível e a mais difícil de ser eliminada da nossa vida. E essa praga, irmãos, ela é muito sutil. Muita gente nem imagina, preste bem atenção, que hoje é uma noite de revelação. Muita gente nem imagina o porquê que a sua vida financeira está uma tragédia. Nunca nem percebeu que essa praga faz parte da sua vida, está te impedindo de você prosperar e da tua semente germinar. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Nós vamos falar dessa praga nesta noite. Ei, eu quero te alertar. Tem gente que vai gemer aqui essa noite. Vai gemer. Escutei um glória a Deus? Teve alguém que entendeu? Tem gente que vai gemer aqui nesta noite. Porque tem praga que para ser tirada dói. Dói para ser tirada. Mas é necessário. É necessário. Se você quer ter a tua vida abençoada, é necessário você ser livre dessa praga. A não ser que você não quer, você quer continuar com a vida do mesmo jeito. Então continue, é o direito teu. Vamos falar da terceira praga. Mateus 5, 23 e 24. Preste bem atenção. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Está falando do que, irmãos? Está falando de oração, está falando de jejum, está falando de vir na igreja, está falando de lar de paz, está falando de célula? Não, está falando do quê? Está falando do quê, gente? De oferta. E eu não estou inventando, está na Bíblia. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Esta é a maior praga que neutraliza uma semente. A ponto de Deus dizer assim, ó, se você estiver levando a tua semente para o altar, e você se lembrar que existe uma pendência entre você, a Bíblia aqui fala irmão,
irmão da fé. Mas nós vamos poder estender isso para quem? Família, familiares, um parente, um vizinho, um amigo. Vamos estender isso para todas as áreas da nossa vida, porque vale em todos os aspectos. Se você estiver trazendo uma oferta, uma semente para o altar, tratando como semente, se você não encara como semente, está tudo bem. Mas se você está tratando a tua oferta como semente, e você está trazendo a tua semente na frente do altar, e você se lembrar que existe algum desentendimento, que falta uma liberação de perdão da tua parte, com qualquer pessoa que seja, Deus está dizendo assim: deixa a semente ali. Quer dizer, você não pode deixar de semear, você tem que semear, mas deixa a semente ali por enquanto, na frente do altar, e primeiro vai consertar esse problema, porque senão a tua oferta não vai ser uma semente, porque a praga da falta do perdão vai tomar conta da semente. Essa praga, irmãos, é a praga mais danosa e a mais sutil de todas, que consegue se camuflar na vida de muitas pessoas e consegue até iludir e enganar muita gente com relação a isso. Ela é uma praga terrível, porque nem sempre nós fazemos a associação dela com o nosso plantio. Dificilmente alguém se preocupa e diz assim: eu estou plantando e não estou colhendo. Não, Deus está me abençoando. A pessoa não para pensar e dizer assim: não, mas para aí, já que tem alguma coisa para me consertar, tem alguém que eu tenho que perdoar, ou tem alguém que eu preciso pedir perdão para essa pessoa. A maioria das pessoas não faz essa associação, mas Jesus fez, a ponto de dizer assim: para aí, você estava indo para o altar para ofertar, lembrou que tinha uma pendência. Não adianta levar no altar, porque a praga da falta do perdão já abraçou a tua semente e ela não vai germinar. Então, antes de jogar a semente na terra, você tem que tirar essa praga, você tem que eliminar essa praga. Então, ela é uma praga danosa e sutil, que faz com que a semente não germine. A falta do perdão é uma praga, assim como o câncer. Ela corrói a alma da pessoa. A falta do perdão, você pode considerar ela como um câncer. Ela fica corroendo a alma da pessoa. E às vezes a pessoa, ela acaba nem percebendo por que ela está sofrendo tanto. Por que ela está... E ela vai corroendo, irmãos. Uma pessoa que não libera perdão, ela começa a gerar angústia, se torna uma pessoa angustiada, se torna uma pessoa depressiva, porque é um câncer na alma. Vai roendo a alma da pessoa, vai destruindo, vai tirando a alegria, a pessoa nem percebe. Vai tirando a alegria, vai tirando o prazer. Essa praga da falta do perdão gera revolta na vida da pessoa. A pessoa se torna uma pessoa revoltada, indignada. Não pode ver nada que contrarie ela, que ela se revolta, dá chute em toco, dá chute em pedra, está sempre irritado, está sempre nervoso. Porque é um câncer, está roendo a alma dela, está matando ela por dentro e ela não percebe. Ela não percebe. Essa praga gera mau humor. A pessoa nem sabe por quê que acordou mal-humorada, de cara fechada. Está acabando com o casamento. Está gerando filhos depressivos dentro de casa. Está gerando desconforto no local de trabalho. Infelizmente tem alguns até dentro da igreja, às vezes até no ministério, causando desconforto na igreja, por causa daquele mau humor. Está tudo bem na vida da pessoa, ela está tudo bem, está tudo dando certo na vida dela, mas ela é mal-humorada, não pode acontecer nada de errado. Que o mau humor toma conta da pessoa, é um câncer que corrói a alma da pessoa, está corroendo. A falta de perdão gera a falta de desempenho profissional e até sexual. A pessoa que não libera perdão perde a produtividade profissional, irmãos. Começa a produzir menos, acaba sendo demitido do emprego, tenta um outro emprego, não dá certo também. E a pessoa diz: meu Deus, pastor, mas eu
Eu estou na igreja, pastor, eu estou orando, eu estou ofertando, estou dizimando, mas é claro que o dízimo e a tua oferta é uma semente que está paralisada. Porque a tua vida está paralisada, a tua alma está paralisada, a tua vida espiritual está paralisada. Aí começa a aparecer até problemas físicos. A pessoa está sempre doente, sempre doente, sempre doente. E não sabe por quê, não sabe o que está acontecendo. A falta de perdão afasta as pessoas, não afasta só a pessoa com quem você tem que resolver o problema com ela, afasta quem está na volta, porque quem está na volta, que tem coração diferente, não aguenta viver com alguém que não perdoa. Porque em qualquer conversa, nas entrelinhas, a pessoa deixa demonstração que ela tem algo contra alguém, que ela tem um rancor, que ela tem uma mágoa, que ela tem uma ferida na alma, que ela não conseguiu vencer na vida, porque ela não liberou perdão para aquela pessoa, independente do que ela fez, se foi algo grave, se foi algo pequeno e significante. As pessoas começam a se afastar, as pessoas não conseguem conviver com alguém que tem essa falta de perdão, irmãos. É uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa irritada, é uma pessoa que se torna arrogante. É difícil de conviver com uma pessoa dessa. Então as pessoas vão se afastando. Aí a pessoa diz assim: ah, a igreja está muito cheia de panelinha. E é verdade, irmãos, a igreja é cheia de panela. O problema é que a pessoa que não sabe perdoar, ela não consegue ficar em nenhuma panela. Ela entra no louvor, não dá certo. Ela entra no diaconato, não dá certo. Ela vai para a cela, não dá certo. Já viu que tem gente que já passou um monte de cela, já passou um monte de cargo na igreja e não dá certo? Já viu isso, mano? Isso tem mais. Você já viu que tem gente que não para em igreja nenhuma? Você pergunta para ela: de onde tu vens, irmãos? Eu venho de passear pelas igrejas e rodear por elas. Fica igual um cidadão que me conhecendo, quando perguntaram para ele de onde tu vens, ele diz, né? Venho de passear pela terra e rodear por ela. Tem gente que assim não para em lugar nenhum. Por quê, irmãos, que não para? Porque não consegue se relacionar com seres humanos que são falhos. Ah, vê uma coisa errada dentro da igreja, está tudo errado, pastor, está tudo errado. Por quê? Porque a pessoa não sabe perdoar. Ela não venceu na área do perdão. Então a falta do perdão afasta as pessoas. Irmãos, o perdão não é sentimento e nem emoção. Tem gente que diz assim: ah, eu não senti no coração de perdoar. Aí que eu senti no coração, vou perdoar. Sinto muito, irmão. Você vai morrer e vai para o inferno por falta de perdão. E mesmo lá no inferno, não vai sentir arrepio nenhum e vontade de perdoar. Porque perdão é que nem amor, não é sentimento, é atitude. É decisão. Eu decido fazer o que é certo. Eu não decido fazer o que é errado. Se você decide fazer só o que é errado, como é que Deus vai te abençoar? Como é que a tua vida vai melhorar? Ah, eu decido assim. Ah, pastor, porque tem certo tipo de pessoas que eu não suporto elas. Irmãos, tem gente que eu não, sinceramente, tem gente que eu não gosto delas. Eu não gosto. Mas isso significa que eu não posso conviver com essa pessoa de forma harmoniosa se ela está me respeitando e eu estou respeitando aquela pessoa? Não consegue conviver com alguém é a pessoa que não decidiu liberar perdão do seu coração. Perdão não é sentimento nem emoção. Perdão é uma decisão. O perdão, ele tem que ser feito de forma verbal. Não é apenas no intencional. Ah, pastor, Deus conhece meu coração que eu já perdoei aquela pessoa. Você já fez isso de forma verbal? Se você não fez, eu digo para você que essa praga continua enraizada no teu coração. Tem que ser de forma verbal. Em alguns casos tem que ser de forma verbal diante da pessoa. Como disse o texto: se você te lembrares de alguma demanda com o irmão, deixa a oferta ali e vai resolver. Irmão, se tratando de irmãos da igreja, é mais grave ainda. Você não pode deixar passar. Você tem que chamar a pessoa e pedir perdão para ela. Você tem que chamar a pessoa e pedir perdão. Ah, pastor, mas não fui eu que
tem gente que faz assim, chama a pessoa e diz assim, irmão, quero te dizer que eu te perdoo. Aí outra pessoa diz assim, eu nem sabia que eu precisava desse perdão. Não é assim que você faz. Alguém te ofendeu dentro da igreja, alguém falou que não devia. Uma vez aconteceu aqui. Um irmão chegou para mim, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu perdoo o senhor. Eu falei, irmã, eu quero dizer para a senhora que eu lhe peço perdão. E quem tinha provocado toda a confusão era ela, não tinha sido eu. Mas ela disse para mim que me perdoava. Eu disse, não, eu quero dizer para a senhora que eu lhe peço perdão. Porque a Bíblia diz que eu devo pedir perdão. Eu devo pedir perdão. E quando necessário, liberar o perdão para outra pessoa. Então não procure a pessoa para dizer para ela, o pastor pregou e mandou eu dizer para você que eu estou te perdoando. Não procure a pessoa e diga assim, alguma coisa aconteceu entre nós e eu quero te pedir perdão. O que eu falhei, eu te peço perdão. Deixa a pessoa, se ela falar alguma coisa, te pedir perdão, você perdoa ela. Se não, você perdoa igual, deixa para lá. Deixa para lá. O perdão deve ser de forma verbal, porque foi o que Jesus fez. Jesus veio com o propósito de morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. O que é pecado, irmãos? É ofensa a Deus. Pecado é ofensa a Deus. Quando eu e você pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Então Jesus veio para morrer e perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas a Deus. Ele foi lá e morreu na cruz do Calvário. Foi só isso que ele fez? Não. Quando estava na cruz do Calvário, Lucas 23, 34 diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Verbalmente Jesus liberou perdão. Liberou perdão. Esse perdão de Jesus ecoa pela eternidade. Não parou de ecoar. Já faz mais de 2000 anos, mas esse perdão de Jesus continua ecoando pela eternidade. A tua liberação de perdão verbal, ela ecoa no mundo espiritual. E até aquela semente que você plantou há 10, há 15, há 20 anos atrás, que está neutralizado no mundo espiritual, essa liberação de perdão vai fazer com que a semente germine e você colha aquilo que você plantou. Dá para entender isso, gente? Dá para entender isso? Como é grave, como é importante isso? Para concluir a mensagem, o perdão é um indulto. Perdão é um indulto. Para você se identificar um pouquinho mais o que é um indulto, nós vamos falar de... Essa palavra não é muito comum de ser usada. Normalmente nós ouvimos essa palavra quando vai chegando perto do Natal. O famoso indulto.